3. Somos de Maria. Incorporados a Cristo e, por consequência, sendo filhos adotivos de Deus e membros de sua família, sentimos a necessidade de ter, na ordem espiritual, uma mãe que, inclinando-se para nós com maternal ternura, nos eleve até Deus. Quem será essa mãe, senão aquela que, por ser a mãe do Verbo encarnado e, por conseguinte, mãe de todos os membros do corpo místico de Jesus, tem todo o poder e autoridade necessários para nos guiar ao seu Filho e, por ele, à Santíssima Trindade? Para compreender melhor, consideremos com frequência que somos de Maria. E assim nos dedicaremos e nos consagraremos mais inteiramente ao seu serviço como devemos. Somos de Maria porque ela é, primeiro, Mãe de Deus e nossa Mãe. Segundo, a medianeira universal da graça. Terceiro, disso se conclui que devemos consagrar-nos inteiramente e totalmente a esta boa Mãe. Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens. Juntamos propositalmente esses dois títulos tão gloriosos para Maria e tão consoladores para nós, porque a Virgem bendita foi constituída ao mesmo tempo Mãe de Jesus e nossa Mãe. Maria, Mãe de Deus. Razão desse título. No feliz dia da Anunciação se realizou esse tão grande mistério. Maria estava em sua casinha de Nazaré, orando pela vinda do Messias. E eis que vem um anjo enviado do céu para anunciar ao mundo a vinda do libertador prometido. Disse Berui: ele vem não a Roma, a vencedora, nem a Atenas, a sábia, nem a Babilônia, a grande, nem mesmo a Jerusalém, a santa. Ele vem a um rincão escondido na Galileia, a uma aldeia ignorada. Mas em Nazaré há uma casinha que guarda o tesouro do céu e da terra. Há nela uma virgem que vale mais que o céu e a terra juntos, uma virgem escolhida por Deus para compreender o que não pode ser compreendido. Deus contempla essa virgem, e ela o contempla e se ocupa dele, e a ele eleva o seu coração. A esta virgem Deus envia o seu anjo. O anjo entra na humilde casinha, faz a reverência a Maria e, em nome de Deus, do qual é mensageiro, saúda-a com essas palavras: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1, 28. Aparentemente são palavras simples, mas possuem um sentido profundo. É o próprio Deus que proclama o grande apreço e veneração pela humilde Virgem, a única entre todas as criaturas, que atrai sobre si os olhares de complacência da Santíssima Trindade. Porque, como declara Pio IX na bula Ineffabilis, ela possui uma tal plenitude de inocência e de santidade que, depois da de Deus, não se pode conceber uma outra maior. Os padres consideravam que, com essa saudação tão inaudita, tão solene e sem precedentes, o anjo queria dizer que a Virgem Maria era a sede de todas as graças divinas. Achava-se adornada com todos os dons do Espírito Santo, que era um tesouro quase infinito e um oceano inesgotável das graças do céu. Por isso o Senhor está com ela, nela, no mais íntimo de sua alma, adornando-a com todas as virtudes, dispondo sua vida interior com graças que ela recebe e aproveita com infantil docilidade. Mas a sua humildade é tão grande quanto a sua santidade, e por isso, constrangida com tanto elogio, ela não sabe o que dizer e se cala. O anjo lhe diz: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 30-33. Para uma filha de Judá, educada na leitura dos profetas, não poderia haver dúvida sobre o sentido de tais palavras.
Anunciavam-lhe que seria a mãe do Messias. Maria o compreende e, contudo, faz uma pergunta: como se fará isso, pois não conheço o homem? Lucas 1:34. Ou seja, estava determinada a permanecer virgem. Tal propósito não poderia deixar de ser agradável ao Deus de toda a pureza que lhe o havia inspirado. E assim, pela boca do anjo, assegura-lhe que sua virgindade não será alterada com a maternidade divina. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Já não resta nenhuma dúvida, e a Virgem, tão obediente como puríssima, diz com toda a humildade: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Assim, Bossuet aponta que Maria não se envaidece pela dignidade de ser a mãe de Deus, e sem entregar-se a manifestações de um justo júbilo, declara simplesmente estar disposta a obedecer. O céu se abre e torrentes de graças descem sobre Maria. A inundação do Espírito Santo penetra até o fundo da alma. O Verbo toma um corpo formado do sangue da Puríssima Virgem. O Pai cobre-a com seu poder e é o Filho que gera eternamente em seu seio. Gera-o no seio da Virgem. Como pôde realizar-se tão grande milagre? A humildade tornou-a capaz de conter essa imensidade. Por tua humildade, ó bem-aventurada Virgem, fostes a primeira a receber em ti aquele que vinha para todos. Foste transformada em templo de um Deus feito carne, e a humildade de que estavas repleta tornou-lhe tão agradável a morada, que por uma graça especial quis que somente tu possuísses, por 9 meses inteiros, o bem comum de todo o universo. No momento em que Maria pronunciou o fiat, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbum caro facto est, habitavit in nobis. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Nesse momento os anjos descem do céu para adorar, no altar do seio puríssimo de Maria, o Deus feito homem, segundo o que foi dito no Santo Livro. Todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1,6. Desse relato se deduz claramente que Maria é a mãe de Deus. Ela é realmente a mãe de Jesus, o Filho eterno de Deus, em tudo igual ao Pai, mãe do Filho de Deus, e por consequência mãe de Deus. Porque o fim da maternidade é a pessoa. Uma mãe não gera apenas um corpo, mas uma pessoa. Assim Maria concebeu e deu à luz a pessoa de Cristo, a pessoa do Verbo que se encarnou. Ela é, portanto, verdadeiramente a mãe do Verbo, a mãe de Deus. Assim nos ensinam os padres. Quando Nestório ousou separar Cristo em 2 pessoas e afirmar que Maria, mesmo sendo a mãe de Cristo, não era a mãe de Deus, todo o povo cristão lançou-se contra ele e reuniu-se em Éfeso, em concílio ecumênico, que proclamou que, se em Cristo há 2 naturezas, a divina e a humana, não há contudo mais de uma pessoa, que é a do Verbo, e que Maria, por ser mãe dessa pessoa, é a mãe do Verbo, a mãe de Deus. Ó excelsa dignidade! Os anjos sentem-se muito honrados por serem os mensageiros de Deus, e nós somos seus filhos adotivos. Mas Maria é sua mãe, e não por adoção, mas no sentido próprio. Do sangue puríssimo de Maria foi formado o corpo no qual o Verbo se encarnou, aquele que o Pai gera na eternidade. Maria gerou-o no tempo. O Filho de Deus é o Filho de Maria. Em essa dignidade tem algo de infinito, porque, como adverte com razão Santo Alberto Magno, se a árvore é reconhecida por seus frutos, o que diremos dessa videira mística que deu um fruto de valor infinito? É verdade que Maria não deixa de ser uma criatura, e que a sua pessoa será sempre finita.
mas a sua dignidade, medida pela dignidade de seu Filho, está tão acima de todas as coisas que não se pode conceber nada maior entre as criaturas, nem na terra e nem no céu. Consequências dessa dignidade. O título de Mãe de Deus confere a Maria a mais íntima relação com as três divinas pessoas e, por consequência, um imenso crédito. Isso é evidente em relação ao Filho. Se uma mãe tem direito à veneração, à obediência e ao amor de seu filho, como poderia Jesus, o melhor de todos os filhos, o modelo perfeito da piedade filial, não venerar e amar sua mãe mais que qualquer outra criatura? Ele que a escolheu para ser sua mãe, que a enriqueceu com todos os dons da natureza e da graça, para torná-la a mais pura, amável, amorosa e abnegada de todas as mães? Quem poderá descrever a intimidade da mãe com o filho? Durante 9 meses ele viveu dentro do seio virginal. Durante 30 anos morou sob o teto e, sobretudo, viveu dentro do coração de Maria. Ele mora nela plenamente, age nela com toda a amplitude de seu divino espírito, forma apenas um coração, uma alma e uma vida com ela. Ele lhe comunica os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas virtudes. Está em comunhão constante com ela. Conclui-se assim que ele se adianta aos seus menores desejos, porque dela recebeu a humanidade de que precisava para cumprir a sua missão na terra. Recompensa-a com todos os seus tesouros de graça. Ele que em Nazaré obedecia a todas as ordens de sua mãe, compraz-se em consentir as suas súplicas no céu. Constitui-a dispensadora das graças que nos mereceu. E isso é justo, porque dela recebeu a natureza humana, com a qual pôde ganhar méritos. Assim Maria goza de um crédito ilimitado diante do Redentor. A relação de Maria com o Pai dimana de sua relação com o Filho. Deus, tendo-a escolhido desde a eternidade para ser a mãe do seu Filho, associou-a e uniu-a intimamente consigo para realizar, com ela e por ela, a obra da encarnação. Aquele a quem o Pai gera desde toda a eternidade é, desde o dia da encarnação, Filho de Maria, de modo que Jesus é ao mesmo tempo Filho de Deus Pai e da Virgem Santíssima. Enquanto o Verbo é gerado na eternidade pelo Pai, enquanto o homem-Deus é gerado no tempo por Maria. E como Deus não faz as coisas pela metade, põe no coração dessa mãe tão divina algo de seu amor pelo Verbo e delega-lhe a autoridade sobre seu filho. Nesse sentido, Deus habita de modo especial na alma da mãe de Jesus e torna-a participante de suas perfeições. Em virtude dessa união, Maria tem um imenso crédito no coração de Deus. Sendo todos os homens filhos de Deus por adoção, Maria será a filha muito amada, a filha predileta, em quem porá todas as suas complacências. Por isso o anjo lhe disse com razão que encontrou graça, a saber, favor e crédito para com Deus. Por isso, seus menores desejos serão ouvidos, e no coração do Pai amoroso as suas orações serão poderosas. O seu crédito não será menor com o Espírito Santo. A sua alma é, de um modo especial, o templo do Divino Espírito, o horto fechado onde somente ele pode entrar, o paraíso onde ele se compraz, pois está adornado com todas as virtudes, o santuário de onde se eleva constantemente um harmonioso concerto de louvor às três divinas pessoas, o altar onde se oferece o mais puro de todos os sacrifícios. É uma alma tão dócil às inspirações da graça que jamais oferece resistência a nenhuma delas, e assim cresce continuamente a sua santidade. Logo, se Deus se compraz em escutar os pedidos daqueles que cumprem a sua santa vontade, que poderá o Divino Espírito negar àquela que se esforça para cumprir até mesmo os seus menores desejos e se adianta a eles?
Dessas relações de Maria com as três divinas pessoas se deduz não somente a sua incomparável excelência, mas também a sua autoridade sobre nós. Sendo a Mãe de Deus, tem parte na soberania sobre as criaturas. Ela é a Rainha-Mãe. Associada ao Pai na obra da encarnação, ao Filho na obra da redenção e ao Espírito na santificação das almas, é a Rainha de todas as criaturas, no que há de mais sobrenatural e mais íntimo, no que se refere à sua salvação eterna. Nós somos dela assim como somos de Deus, e Deus, por um ato livre e essencialmente gratuito, delega a ela a sua autoridade sobre nós, e quer que lhe obedeçamos como a Ele mesmo. Que doce alegria e consolo saber que somos dela, porque ela é nossa rainha e ao mesmo tempo a nossa mãe, e usará o seu poder soberano apenas para nos cumular de bens. Maria, nossa mãe. No dia da encarnação, Maria tornou-se a nossa mãe, e no Calvário foi promulgado esse tão consolador privilégio. Para entender como a Virgem Santíssima nos adota como filhos, no mesmo instante em que se torna a mãe do Verbo encarnado, será preciso recordar o que dissemos anteriormente sobre a nossa incorporação a Cristo. Além do Cristo histórico, que viveu 33 anos na Terra e subiu aos céus, há um Cristo místico que se prolonga através do tempo e do espaço. Um Cristo que tem uma cabeça, uma alma e membros, que formam um só corpo espiritual. E não são dois Cristos diferentes, mas dois aspectos do mesmo Cristo, pois Jesus, o Jesus histórico, é a cabeça do corpo místico do qual nós somos os membros. Logo, se consideramos bem o relato evangélico transcrito, veremos que o anjo pede a Maria o consentimento para ser a mãe, não somente da pessoa privada de Cristo, mas também do Cristo Salvador, daquele que será o Rei eterno da humanidade regenerada, o príncipe, a cabeça de um corpo místico do qual somos membros. Ao pronunciar o fiat, ela aceita a proposta divina em toda a sua extensão. Logo, não pode ser a mãe de Jesus, cabeça do corpo místico, sem ser ao mesmo tempo a mãe dos membros que o compõem. Sem dúvida não será da mesma maneira. Ela é a mãe de Jesus no sentido próprio, porque o gerou da sua substância, e será a nossa mãe por adoção e por extensão, porque somos, de certo modo, uma prolongação de Cristo. Esse é o pensamento de Santo Agostinho quando afirma que se Maria é, segundo a carne, a mãe de Jesus, nossa cabeça, ela é, segundo o Espírito, a mãe de todos os membros de Cristo. Carne mater capitis nostri, Spiritu mater membroro eius. A declaração de Jesus Cristo no Calvário confirma essa verdade, no mesmo instante em que será consumada a nossa redenção com a morte do Salvador. Ele diz a Maria, indicando São João: Eis aí o teu filho, e a São João indicando Maria: Eis aí a tua mãe. São João, o discípulo amado de Jesus, representa todos os verdadeiros discípulos do Mestre. Assim, todos são constituídos filhos espirituais de Maria. Ao dar-nos a Virgem Santíssima por mãe, Deus, que reparte as graças na proporção das missões que confia, dá a ela um coração verdadeiramente maternal para conosco. A Virgem nos ama como membros vivos de seu Divino Filho, com o mesmo amor terno, ardente e abnegado que tem por Jesus. Essa é a razão pela qual, segundo Bossuet, Jesus escolheu o momento em que a alma de Maria sofria um verdadeiro martírio, o momento em que ela, pela abundância de dores terríveis, sentia-se mais mãe do que em qualquer outra ocasião, para promulgar o seu ofício maternal. Por isso Jesus, nosso Salvador, que queria que sua mãe fosse também a nossa mãe, para que ele fosse o nosso irmão em todos os aspectos. Vendo do alto da cruz quão comovida estava a alma da Virgem,
como se tivesse chegado o momento que esperava, toma forças para lhe dizer, mostrando São João: mulher, eis aí o teu filho. Ó mulher aflita, a quem um amor infortunado fez experimentar até onde pode chegar a ternura e a compaixão de uma mãe. Esse mesmo afeto maternal, que tão forte se alça em sua alma até mim, tenha-o por João, meu discípulo amado. Tenha-o por todos os meus fiéis, que entrego a ti, porque eles também são os meus discípulos muito amados. Essas palavras infundiram no coração de Maria uma ternura de mãe para com todos os fiéis, como verdadeiros filhos seus, pois haverá algo mais eficaz para o coração da Virgem Santíssima do que as palavras de Jesus agonizante? A Virgem Mãe não esquecerá jamais que ao pé do Calvário, na mais dolorosa agonia, foi proclamada Mãe dos homens. E considerando que as mães amam tanto mais aos filhos quanto mais lágrimas derramam por eles, que amor, que ternura, que abnegação não terá ela para com os que lhe custaram o sangue de seu amado filho? Ela não terá senão um desejo, o de gravar em nós a imagem e as virtudes do seu divino Filho, para que, vendo-o retratado em nós, ame-o em nós, e para que, sendo semelhantes a ele, possamos nos tornar parte do seu corpo místico e de nos unir a ele no céu, onde nos espera. Com maior verdade que São Paulo, ela poderá nos dizer: filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Se é tão grande o amor que Maria tem por nós, quanto não amaremos nós a essa mãe tão amorosa e amável? Uma vez que ela quer formar Cristo em nós, sejamos como cera em suas mãos. Mais ainda, cooperemos ativamente com ela que nos dá Jesus. Acrescentemos vida à nossa alma, copiando em nós as virtudes de Jesus, com a tão poderosa ajuda de nossa mãe. Isso é o que o Bossuet expõe de forma tão elegante e apropriada que não posso resistir ao prazer de citá-lo, rogando ao leitor que medite essa página tão eloquente. Ela nos dá Jesus Cristo. Devolvamo-lhes Jesus Cristo em nós e façamos reviver em nossas almas o Filho que ela perdeu por amor a nós. Sejamos, portanto, castos e puros, e Maria verá Jesus Cristo em nós. Sejamos humildes e obedientes como ele foi até a morte. Tenhamos um coração terno e as mãos abertas aos pobres e aos desgraçados. Esqueçamos todas as injúrias, assim como Jesus as esqueceu e até a lavou com o seu próprio sangue o crime dos seus verdugos. Quanto não se alegrará Maria ao ver Jesus Cristo viver em nós, em nossa alma pela caridade, em nosso corpo pela continência, em nossos olhos e no nosso rosto pelo recato, modéstia e simplicidade cristã? Ao contemplar Jesus Cristo em nós, pelo cumprimento do seu Evangelho, ela se comoverá diante da imagem viva do amado de seu coração e, profundamente emocionada pela nossa perfeita conformidade com o seu Filho, amará Jesus Cristo em nós e derramará todas as doçuras de seu amor maternal sobre nós. E quando alguém, tentado fortemente pelas paixões ou pelas atrações do mundo, sentir-se vivamente inclinado ao mal a ponto de sucumbir, não te esqueças nunca, diz Bossuet, das lágrimas de tua mãe. Lembra-te do quanto Maria chorou e das dores que desgarraram a sua alma ao pé do Calvário. Infeliz, que vais fazer? Vais levantar novamente a cruz para crucificar Jesus Cristo? Queres que Maria veja novamente crucificar em seu filho, coroá-lo de espinhos, escorrer o sangue do Novo Testamento e, com tão triste espetáculo, abrir outra vez todas as feridas do seu amor de mãe? Se, em um momento de fraqueza ou de abandono, tivermos a infelicidade de ofender a Deus, dirijamos imediatamente à Mãe da Misericórdia
um olhar suplicante. Consideremos que, apesar de nossos pecados, ela não deixa de ser a nossa mãe e não deseja senão devolvermos a Jesus e dar-nos novamente a vida da graça. Ela tem sempre presente que seu filho veio para salvar os pecadores, que converteu a samaritana, perdoou a mulher pecadora, que deu novamente a sua amizade a Pedro que o negou, que na cruz rezou por aqueles que o crucificaram e abriu as portas do paraíso ao bom ladrão. Com os mesmos sentimentos de tão misericordioso Salvador, ela é o refúgio seguro dos pecadores, sempre pronta a defendê-los, e o faz com tanta eficiência que não há pecador que não tenha recorrido a ela sem ter experimentado o poder de sua intercessão. É, pois, absolutamente certo que Maria é para nós a mais terna, a mais abnegada e a mais misericordiosa de todas as mães, e é nosso dever portar-nos com ela como filhos agradecidos, carinhosos, confiantes e dóceis. A conclusão que podemos deduzir de tudo isso será a mesma de São Luís Gonzaga. A Mãe de Deus é a minha mãe. É a Mãe de Deus e, em consequência, a mais perfeita de todas as criaturas, a filha muito amada do Pai, a sua associada na obra da encarnação e, por isso, toda poderosa diante do coração dele. É a mãe do Filho, que não pode negar-lhe coisa alguma. É o santuário privilegiado do Espírito Santo, que se alegra em conceder todas as graças que ela lhe pede. Ela é, portanto, como nos diz São Bernardo, a onipotência suplicante. É ela também a minha mãe. Ela me ama como um prolongamento, como a um membro vivo de seu filho muito amado. Ela me ama muitíssimo, porque lhe custei muitas lágrimas, porque lhe custei o sangue de seu filho. Tenho de amá-la depois de Deus, com toda a minha alma. Confiarei nela como um filho, invocá-la-ei como medianeira da graça, que é o título que vamos explicar agora. Maria, medianeira universal da graça. Por ser a mãe de Jesus e mãe dos homens, Maria é a mais indicada para ser a nossa medianeira depois de seu filho. No plano divino, há apenas um mediador necessário, o Verbo encarnado, que, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possui toda a autoridade para reconciliar o homem com Deus e para unir intimamente os homens, seus irmãos, com seu Pai Celestial. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. 1 Timóteo 2, 5, 6. Mas tudo o que dissemos sobre a relação de Jesus com Maria nos leva a pensar que a Virgem bendita, que teve tão grande participação na obra redentora, tem um papel importante na distribuição das graças merecidas pelo seu Filho. Certamente, como seu ofício foi secundário, a sua mediação também deverá ser secundária. Jesus será sempre o mediador principal e Maria nossa medianeira depois dele. Por ela chegamos ao Filho e por ela o Filho nos dispensa as suas graças. Para entender bem essa doutrina, veremos, primeiro, quais são os seus fundamentos no Evangelho, segundo, como foi se concretizando na tradição, terceiro, a consagração que surgiu com a festa de Maria Medianeira Universal da Graça. Os fundamentos evangélicos da mediação de Maria. No relato evangélico, se deduz que Maria ocupa na ordem da salvação o mesmo lugar que Eva ocupa na ordem da nossa perdição espiritual. Assim como Eva cooperou com Adão para nossa ruína, Maria colabora com Jesus na nossa redenção. Jesus é o novo Adão e Maria é a nova Eva. Recordemos as palavras que o anjo disse a Maria. O que lhe propõe ele em nome de Deus? Não é ser a mãe de Jesus como uma pessoa privada, mas sim ser a mãe do Salvador, o Redentor da linhagem humana. Padre Banviel destaca muito bem: o anjo não fala somente das grandezas pessoais de Jesus.
Ele propõe a Maria ser a mãe do Salvador, do Messias esperado, do Rei eterno da humanidade regenerada. Assim, ele lhe propõe cooperar com a salvação da humanidade, com a obra messiânica, com a constituição do reino prometido. Por isso ela é cheia de graça, por isso ela é bendita entre todas as mulheres. E como a encarnação é o início da redenção, cooperar com a encarnação é cooperar com a redenção, a nossa salvação. Assim, toda a obra da redenção depende do fiat de Maria. A Virgem tem plena consciência disso. Ela sabe bem o que Deus lhe propõe e consente no que Deus lhe pede, sem restrição e nem condição alguma. Seu sim é tão amplo quanto a proposta divina e se estende a toda a obra redentora. Maria é a mãe do Redentor e, assim, tão associada à sua obra de reparação. Unida ao seu filho, ela merece com ele por todos os homens, mas secundariamente e com mérito de conveniência, enquanto Jesus merece como causa principal e com toda justiça. Ela será, pois, também secundariamente a dispensadora das graças concedidas às almas, em virtude da redenção. Tendo dado ao Salvador a humanidade que lhe permitiu merecer, ela tem certo direito sobre os méritos de seu filho, e este sente-se feliz em poder manifestar-lhe sua gratidão, confiando-lhe ampla intervenção na dispensação das graças. Isso se vê prontamente no dia da visitação. Logo depois de receber Jesus em seu seio, Maria se apressa a dar parte de seu tesouro à sua prima Isabel, que morava em uma aldeia de Judá. Assim que entra na casa de sua prima, o menino que levava em seu ventre e que se chamaria João Batista, pula de alegria no seio e é purificado da mancha do pecado original. Também Isabel fica cheia do Espírito Santo e começa a profetizar. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem essa honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em seu seio. Lucas 1, 42, 44. E assim será através dos séculos. Sempre que a mãe de Jesus se aproxima de uma alma, será para dispensar com o seu Filho as graças que ele nos mereceu e que ela nos mereceu com ele e por ele. Nas bodas de Caná, para a qual ela foi convidada com seu filho, o poder de intercessão da humilíssima Virgem se manifesta mais claramente. Ela percebe no final do banquete que o vinho irá faltar. E para livrar os anfitriões desse apuro, simplesmente diz a Jesus: eles não têm mais vinho. Ele a acalma: ainda não chegou minha hora. Maria compreende que seu filho saberá remediar em tempo oportuno a escassez de vinho e diz aos criados: fazei o que ele vos disser. Chegado o momento, Jesus manda os criados encherem de água os 6 cântaros que haviam servido para as abluções. E assim que ficaram cheios, a água se transformou em um delicioso vinho que alegrou o coração dos convidados. Que cena comovente que nos mostra a delicadeza do coração de Maria e o crédito que ela tem diante do coração de Jesus, que não sabe negar coisa alguma à sua mãe tão bondosa. Esse poder de intercessão é confirmado nos Atos dos Apóstolos, que narram sobre o retiro espiritual que os apóstolos fizeram no cenáculo para se prepararem para a vinda do Espírito Santo. Disse São Lucas: todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Atos 1,14. Quando o escritor sagrado menciona tão expressamente que Maria, a mãe de Jesus, também orava, não seria para nos indicar que ela influiu de forma especial para que o Espírito Santo descesse do céu sobre os primeiros discípulos? Vimos o fundamento da mediação de Maria e o poder da sua intercessão nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos.
Agora veremos como a tradição concretiza isso.